No meio de um campo de treinamento diante de uma grande plateia, dois jovens em uniforme se encaram com tensão. Um deles, com cabelo loiro e um sorriso arrogante, ri alto e provoca seu oponente. Dizendo que um plebeu nunca conseguiria vencê-lo, esse jovem é Wise Vincent. Um nobre orgulhoso que subestima seu adversário. Ele está confiante, desafiando o outro garoto enquanto todos assistem. A batalha começa com Wise tomando a dianteira, acreditando na sua vitória, mas logo a cena muda dramaticamente. Wise é humilhantemente derrotado na frente de todos. Seu corpo cai no chão, sujo e derrotado, enquanto seu oponente, vitorioso e sério, caminha sob a chuva. A multidão grita em choque. A derrota de Wise marca o início de sua queda. Ele, quem um dia foi conhecido como o vilão nobre, perde todo o prestígio após ser derrotado pelo protagonista, Alan. A partir daí, sua trajetória só piora, até que ele é usado como escudo pelo próprio Rei Demônio e acaba morrendo então. A história toma um rumo inesperado. Um jovem do mundo real, que estava jogando um jogo de fantasia chamado Noblesse Oblige, morre misteriosamente logo após terminar o jogo. O vilão do jogo era o Wise Vincent. O nobre foi derrotado por Alan. O jovem jogador então acorda em um lugar desconhecido. Ele abre os olhos e percebe que está em uma mansão luxuosa, com uma decoração nobre e imponente. Aos poucos, ele percebe que algo está muito errado. Logo, vê uma jovem empregada amarrada no chão à sua frente. O corpo dela está dobrado em uma posição desconfortável, e ao lado dela há um chicote, indicando que estava sendo punida. O jovem entra em pânico ao perceber que está segurando o chicote. Confuso, começa a entender que agora está no corpo de Wise Vincent. O mesmo personagem cruel e abusivo do jogo que costumava jogar. O espelho à sua frente confirma sua suspeita. Ele se tornou o próprio vilão. A garota à sua frente o chama de Wise Sama, com uma expressão tímida e olhos cheios de lágrimas. Ele a observa e nota o quanto ela é bonita, mas também percebe que já a viu antes dentro do jogo. Sua mente se enche de memórias, e em seguida, ele chega à conclusão chocante de que, de alguma forma, foi reencarnado no mundo de Noblesse Oblige, como o vilão nobre da história, confuso e iluminado. Começa a juntar as peças, lembra da trama do jogo, onde Wise era o principal antagonista do arco escolar, sempre causando problemas para o protagonista, Alan. Agora. Ele se vê preso no corpo desse personagem odiado, e precisa descobrir o que fazer para mudar seu destino antes de repetir a mesma tragédia, após entender melhor o trágico destino de Wise Vincent. O jovem que foi reencarnado no corpo do vilão, começa a refletir sobre suas atitudes. Ele descobre que Wise era considerado o pior tipo de pessoa. Alguém cruel que usou seu poder para atormentar os mais fracos, depois de ser humilhado pelo protagonista, Alan. Wise perdeu tudo e acabou se tornando um servo do Rei Demônio. No fim, ele morreu de forma miserável. Usado como um escudo, ainda confuso com sua nova realidade. Foi então que o protagonista reconheceu a jovem amarrada como Lilith Scarlet, uma das empregadas da mansão. Ele ficou chocado ao se lembrar de que Wise costumava maltratá-la como um hobby perverso. Com um sentimento de culpa que não pertencia ao Wise original, ele se indigna ao pensar no que ela passou, questionando por que alguém faria algo tão cruel diante daquela cena. Ele decide que precisa soltar Lilith, embora ele tenha medo de parecer suspeito por agir de forma tão diferente do habitual. Enquanto desfaz os nós, ele tenta agir naturalmente, mas sua nervosidade é óbvia. Ao ver Lilith tremendo, ele nota marcas em seu pescoço. Resultado de abusos anteriores, movido pela compaixão, decide tentar uma magia de cura. Lembra de um truque secreto dos desenvolvedores do jogo, algo que descobriu em um guia de estratégia. Concentrando-se, ele ativa a magia e consegue curar Lilith, deixando-a surpresa e emocionada. Lilith reage com gratidão e até sorri, dizendo que não sabia que ele podia usar magia de cura. Wise, tentando disfarçar sua bondade, diz que só queria praticar, fingindo que não fez isso por ela, mas por dentro sente o peso da mudança. Mesmo que fosse uma responsabilidade do Wise original, é ele quem agora recebe a gratidão da garota. Isso o deixa desconfortável, mas também determinado a continuar sendo uma pessoa melhor, em um gesto sincero. Ele se desculpa com Lilith por tudo que ela sofreu até agora,
e promete que nunca mais irá fazer isso. A expressão da menina muda para uma mistura de surpresa e confusão, pois ela não consegue entender a razão de uma mudança tão repentina. Mais tarde, durante uma refeição com os servos da mansão, Wise demonstra respeito e apreço pela comida servida. Ele elogia o sabor e admite que costumava tratar a comida com desdém, o mordomo Zevus Alden. Surpreso com essa atitude inesperada, se sente honrado com as palavras gentis. Todos na sala estão empolgados, acreditando que Wise finalmente amadureceu, sem imaginar que, na verdade, ele é uma pessoa completamente diferente por dentro, enquanto todos aplaudem com lágrimas nos olhos. Ele observa a cena sem graça, sem conseguir entender como um simples elogio pode causar tanto impacto. Começa a perceber quão desprezível era o comportamento do antigo Wise, e compreende que qualquer atitude decente já parece um milagre para os que estão ao seu redor. Depois de conquistar a confiança da empregada Lilith e surpreender a todos na mansão com suas atitudes gentis, o novo Wise reflete sobre quão cruel o velho nobre realmente era. Ele imagina os servos cobertos de comida, vítimas dos surtos de raiva e desprezo da esposa original. Determinado a mudar esse destino, ele promete nunca mais fazer ninguém sofrer e começa a tomar medidas concretas para romper com o passado. Como símbolo dessa mudança, decide se livrar do chicote que a antiga esposa usava para abusar dos outros. Ele caminha até uma área isolada da propriedade, segura o objeto com firmeza e o joga em um monte de entulho. Decidido a deixar para trás qualquer vestígio de sua antiga identidade, com um olhar sério no rosto, afirma que precisa mudar ainda mais, pois o esforço para construir um novo futuro acabou de começar. Sabendo que só restam 2 anos até o exame de admissão na escola, a nova esposa entende a gravidade da situação. Como nobre, ele foi obrigado a estudar em uma instituição de elite aos 15 anos. No entanto, foi exatamente nesse momento que a reputação de sua esposa começou a desmoronar. Após ele ser derrotado em público pelo protagonista Alan, essa derrota marcou o início da decadência do personagem, levando ao desprezo social e, eventualmente, à ruína total. Decidido a não seguir o mesmo destino, Wise resolve treinar duro. Ele sabe que, se conseguir vencer Allen no futuro, talvez tudo possa mudar, mesmo que tenha que usar toda a sua energia. Ele está disposto a se dedicar ao máximo para evitar o trágico fim do vilão original, com os punhos cerrados. Ele afirma que vai desviar do caminho da ruína, não importa o quão difícil isso possa ser. Durante uma de suas sessões de treinamento, Wise, exausto, desaba sobre um tronco de árvore, completamente sem forças. Neste momento, uma figura se apresenta, Maruku, uma Vitaus, uma aventurista de classe S. Ela pergunta se ele está levando o treinamento a sério. Wise, já esgotado, admite que está muito cansado, e tenta negociar uma pausa. Ela diz com seriedade que ele pode descansar, se ele quer ser chamado de perdedor assim que entra na escola. Isso reacende sua motivação. Usando as conexões da família Vincent, Wise contratou o melhor professor possível para treiná-lo, Maruko, que no jogo original só aparecia no final da história como a espadachim mais forte da capital. Agora foi trazida para o seu lado desde o começo, com uma personalidade rígida e sadista. Miruku começa a treiná-lo sem piedade, corrigindo sua postura, exigindo perfeição e esforço total. Mesmo passando pelos rigores do treinamento, Wise não desiste. Ele recebe uma faixa com o símbolo da determinação de Lilith, e ao amarrá-la na testa, ele faz uma promessa silenciosa. Ele dará o seu melhor até morrer. Ele entende que o mundo de noblesse oblige é extremamente difícil, sendo conhecido como o jogo impossível, que só pode ser vencido com tentativas repetidas. Agora, com a vida em risco e a chance de reescrever o futuro, ele promete não desperdiçar nem um segundo. Ele reflete que nunca treinou seu corpo em sua vida passada, mas agora essa negligência pode custar sua vida. Se falhar, será expulso ou até mesmo morto. Por isso, ele se esforça ao máximo. Wise Vincent, antes conhecido como um nobre arrogante e cruel, agora começa a trilhar o caminho da redenção com coragem, esforço e determinação. Todos os dias, ele praticava posições básicas de esgrima, fazia flexões, corria longas distâncias, e passava por exaustivas sessões de treino muscular. Tudo isso para melhorar seu condicionamento físico, o que era essencial para controlar magia e dominar o combate. A rotina era tão rigorosa que ele mal tinha tempo para respirar,
repetindo os exercícios de manhã até a noite, sem parar. Dia após dia, para suportar esse ritmo, contava com a ajuda de seu mordomo, Zevis, que preparava refeições ricas em proteínas, cuidadosamente elaboradas para acelerar a recuperação física, mesmo que as feridas pudessem ser curadas com magia. Wise sabia que a nutrição adequada era indispensável para fortalecer o corpo. Zevis sempre se dedicava ao máximo para acompanhar o novo Wise, mesmo que o trabalho fosse mais exigente do que antes. Com o passar das semanas, o treinamento começou a mostrar resultados. 3 semanas se passaram, mas para Wise, cada dia parecia um mês. Ele estava mais acostumado ao esforço físico e se sentindo pronto para avançar. Decidiu que era hora de começar o verdadeiro treinamento de magia. Wise ficou surpreso e desesperado ao ver Maruku Avitaus. Ela não era apenas uma guerreira poderosa, mas também uma mestre em magia. A ideia de ser treinado por ela novamente o deixava nervoso. Já que seu método estava longe de ser gentil, Maruku logo explicou que a magia requer mana, e que a única maneira de aumentar a mana é através do treinamento constante. Sem dar descanso, ela começou a orientá-lo em exercícios de canalização de magia. Com os olhos arregalados e gritando de exaustão, Wise tentou obedecer, mas mal conseguia controlar sua energia. Mesmo assim, Maruku ordenou que ele continuasse por mais 2 horas, ignorando seus pedidos de um pouco de bondade, ou de um intervalo. Ela explicou que, para dominar a magia, ele teria que repetir o treinamento todos os dias até desmaiar. Era a única maneira de expandir sua capacidade mágica. Wise, com o rosto molhado de suor e quase desmaiando, tentou protestar, mas não havia saída. Ele estava preso em uma rotina infernal de constante aprimoramento físico e mental. Mesmo reclamando e se sentindo à flor da pele, ele se manteve firme porque agora tinha um objetivo claro: mudar seu destino, vencer o protagonista Alan, e quebrar o ciclo que havia levado o antigo Wise, Vincent, à ruína. E para isso, ele daria o seu melhor, mesmo que precisasse passar por tudo de novo até cair. A partir daquele dia, o jovem que havia sido reencarnado no corpo de Wise Vincent intensificou ainda mais sua rotina. Além do treinamento básico de magia, ele começou a prática com espadas de madeira sob a orientação implacável da espadachim de Rank S. Maruku Dietas. Esse novo estágio de treinamento foi exaustivo desde o início, exigindo um esforço físico constante. Mas Wise sabia que precisava enfrentar tudo se quisesse mudar seu destino durante suas sessões diárias de treinamento. Ele continua levando golpes e sempre recebe correções. Mesmo com todo o esforço, ainda apresenta falhas na postura. Em outra de suas sessões de treinamento com a espada, acaba sendo jogado ao chão, pois está cheio de brechas. Lilith corre para perto dele e, com sua magia de cura, o ajuda a se recuperar, com um sorriso sincero. Ela promete continuar apoiando-o com seus poderes, incentivando-o a sempre dar o seu melhor. Ao ouvir isso, Wise fica emocionado. Ele percebe que, apesar de todo o sofrimento que vem enfrentando com o treinamento rigoroso, agora tem alguém ao seu lado, algo que nunca teve antes. Ele reflete sobre como mudou em sua vida passada. Era preguiçoso, fugia das responsabilidades e evitava qualquer coisa que exigisse esforço, preferia viver isolado. Sem metas, passava o tempo jogando em seu quarto, repetindo o mesmo jogo várias vezes. E agora se pergunta por que está se esforçando tanto, mesmo vindo de uma vida em que sempre desistia. A resposta surge naturalmente: é por causa das pessoas ao seu redor. Lilith, que o cura e o apoia sem hesitação. Zevis, que cuida das refeições dele e o ajuda com disciplina. E, acima de tudo, Miruku, que com sua rigidez e exigências, o obriga a ultrapassar seus próprios limites. 2 meses se passaram desde o início do treinamento. Wise sente que progrediu bastante, em um momento de descanso. Maruku se aproxima dele silenciosamente e acaricia sua cabeça. Ela reconhece sua evolução e elogia-o por ter completado o exercício em 2 horas, surpreendido. Wise entende que essa é a maneira gentil dela de recompensá-lo. Maruku então promete algo inesperado. Sempre que ele alcançar um objetivo, receberá um abraço. É a forma dela de equilibrar a punição com uma pequena recompensa. Um gesto simples, mas cheio de significado. Mesmo cansado, Wise se sente motivado, mas, quando ele brinca dizendo que a relação entre cenoura e chicote está desequilibrada, é difícil não sorrir.
Maruku olha para ele com um sorriso sombrio e o corrige com firmeza, deixando claro que as cobranças vão continuar. Já Lilith aparece com o almoço de Wise. Ela representa o lado doce dessa nova fase. Enquanto Maruku impõe punição e disciplina, Lilith oferece conforto e carinho. Juntos, eles formam os pilares que sustentam a nova jornada de Wise. Ele então percebe que a razão pela qual consegue trabalhar tão duro agora é porque tem pessoas que acreditam nele. Pessoas que, mesmo exigindo o seu melhor, também o apoiam sinceramente. Ele reconhece Zevis, que prepara suas refeições com cuidado, Lilith, que está sempre ao seu lado com um sorriso gentil, e Maruku, que endurece o coração para garantir que ele cresça forte e preparado. Wise reflete que, em sua vida passada, ninguém o apoiava porque ele nunca permitia que se aproximassem. Ele era egoísta como o Wise original. Nunca foi repreendido, e por isso, nunca melhorou. Mas agora, ele entende. O que ele realmente precisava era de uma combinação de amor doce e rigoroso, e graças às pessoas ao seu redor. Ele finalmente começa a mudar de verdade, depois de refletir sobre tudo que viveu, desde que foi reencarnado no corpo de Wise Vincent. O protagonista finalmente toma uma decisão firme. Ele afirma com convicção que não vai mais viver só para si mesmo. Suas antigas motivações eram egoístas. Ele queria sobreviver, evitar a ruína e escapar da morte. Mas agora isso mudou completamente. Ele passou a querer se tornar alguém melhor, não apenas por si mesmo, mas para todos aqueles que acreditaram nele e o ajudaram a seguir em frente. Ele quer mostrar a melhor versão de si mesmo. E, acima de tudo, ele não quer decepcionar Lilith, Zevis e Maruku, que o apoiaram desde o começo com dedicação e carinho. Movido por esse sentimento, Wise decide que vai evitar o caminho da destruição. Tanto para si, quanto para todos ao seu redor. Mesmo com essa nova determinação, o treinamento continua difícil, exausto. Ele enfrenta o próximo desafio, aumentando o tempo que consegue usar magia continuamente para 4 horas. Suando e gritando de tanto esforço, ele tenta atingir o objetivo, mesmo sabendo que pode desmaiar a qualquer momento. Mas ele não desiste, porque agora não está mais sozinho, depois de 3 meses de treinamento intenso. Wise viaja com Lilith e Maruku para a cidade Guilda, que é a primeira parada do protagonista no jogo original. Ele se lembra de que esse lugar é famoso por ser o pior entre os territórios, cheio de bandidos e confusão. Quando chega, até se pergunta se poderia ser considerado um encontro divertido cercado por 2 garotas. Tentando relaxar por um instante, mas sua atenção volta quando é informado de que vai fazer um teste prático naquela cidade. Como parte da avaliação do seu progresso, ele vai enfrentar um adversário de verdade. A pessoa responsável por essa decisão é Maruku, quem promete escolher o melhor oponente possível. Lilith o apoia com entusiasmo, enquanto Wise tenta disfarçar sua preocupação. No centro da cidade, alguns homens mal educados comentam desrespeitosamente sobre Lilith e Maruku. Eles não percebem o perigo de provocar alguém como Maruku ou Wise. Por outro lado, só pensa em proteger Lilith. Mesmo sabendo que Maruku é forte e capaz de se defender, ele sente que precisa ser um escudo para a amiga que sempre esteve ao seu lado. Lilith, no entanto, permanece tranquila e apenas sorri. Dizendo que não valem o esforço, Wise percebe que ela pode estar escondendo um lado mais sério e protetor. E por um breve momento, ele sente como se ela tivesse emitido uma aura assassina, ainda confuso. Ele tenta ignorar essa sensação, mas logo percebe que tanto Lilith quanto Maruku são muito mais fortes do que aparentam. Com isso, Wise continua seu caminho, amadurecendo a cada passo. Seu coração está focado não apenas em evitar a ruína, mas em se tornar alguém digno da confiança daqueles que caminham ao seu lado. A Guilda dos Aventureiros estava cheia de movimento, com vários grupos espalhados pelas mesas, discutindo missões e rindo alto, enquanto atrás do balcão alguns atendentes conversavam com um garoto vestido com um manto leve e uma menina de cabelos longos. A atmosfera parecia comum, até a entrada de 3 figuras com olhares ameaçadores. Passos firmes e feições duras, que chamaram a atenção para o silêncio repentino ao redor, eram os irmãos Budden. Conhecidos por seus crimes e brutalidade, que se aproximaram de Wise com olhares de desprezo e sorrisos tortos. Como se já tivessem decidido o resultado daquela interação, um deles, loiro e arrogante, se inclinou para a frente,
e provocou Wes, zombando dele como se fosse apenas um garoto. Sem notar o olhar determinado que surgia por trás da expressão envergonhada do menino, mesmo sendo menosprezado. Wes os reconheceu imediatamente. Eram seus oponentes designados. E seus antecedentes criminais eram tão extensos quanto aterrorizantes. Sequestros, assassinatos, reis e outros crimes terríveis tinham sido ignorados até agora porque pagavam propinas para a polícia militar. Mas agora, com os agentes corruptos presos, tudo o que restava era eliminá-los de uma vez por todas. Wise então percebeu que a luta seria real, perigosa, e não admitiria hesitações. Seu instrutor, observando de longe, explicou que, embora ele estivesse determinado, ainda não tinha experiência de verdade em combate. E por mais que quisesse vencer, o campo de batalha exigia mais do que vontade, era uma questão de sobrevivência. Ele deixou claro que muitas pessoas morriam por falta de preparo, e que Wise poderia enfrentar a morte ali mesmo, sozinho, se não aproveitasse aquela oportunidade. Ela disse que não estaria ao lado dele nas próximas lutas, então era melhor que ele aprendessem de uma vez por todas. Mesmo assim, ela garantiu que, se algo saísse do controle, ela interviria para protegê-lo. Isso trouxe um breve sorriso ao rosto de Wise, que reconhecia nela uma aliada sincera e carismática. Com o coração apertado, ele seguiu em direção ao campo de batalha junto com os 3 criminosos, mas, antes que ele percebesse, ela havia desaparecido, deixando-o sozinho com seus pensamentos confusos e o corpo tremendo. Desesperado! Ele gritou o nome de Maruku, sentindo-se enganado pela confiança que havia depositado nela, agora. Cercado pelos irmãos Budhan, era tarde demais para escapar, pois foi arrastado para um beco. Wise tentou entender como se prepararia para uma luta mortal contra 3 homens experientes. Ele estava com medo, mas não podia recuar, sem chance de escapar. A única opção era enfrentá-los. Pensando rápido, percebeu que não precisava matá-los, apenas incapacitar. Seu objetivo era cortar o braço de um deles, o suficiente para vencer sem cometer um assassinato, mas aqueles caras, embora parecessem brigões comuns, eram bem treinados para enfrentar 3 de uma vez. Wise nem tinha certeza se conseguiria ganhar em uma luta justa. Enquanto era escoltado pelo Buda e seus irmãos pelas ruas estreitas da cidade, Wise sabia que não tinha como evitar o confronto. Se o levassem para o beco, a briga começaria, quisesse ele ou não. Pensando nisso, ele começou a elaborar um plano na cabeça, tentando lembrar de tudo que Maruko-sensei tinha ensinado. A lembrança da professora veio como um raio, com suas palavras calmas e confiantes dizendo que, se ele seguisse o que aprendeu, tudo daria certo. Isso trouxe um certo alívio, mesmo que o medo ainda estivesse presente. Ele repetia mentalmente cada lição, como se agarrar aquelas palavras fosse a única maneira de não ceder ao desespero. Enquanto isso, do lado de fora da guilda, Maruku e uma colega observavam pela janela, enquanto tomavam seus drinks. A colega comentou como era cruel enganar Wise, e Maruku apenas respondeu que, se ela não dissesse algo motivador, ele nunca teria coragem de lutar. Ela sabia que, para o treinamento ser de verdade, não havia como garantir um resgate. Afinal, uma luta em que se espera ajuda, não é uma luta de verdade, é uma simulação, mesmo assim. Maruku ainda murmurou que ajudaria se a situação saísse do controle. Mesmo que não quisesse admitir isso com todas as letras. Enquanto isso acontecia, em outra parte da cidade, a tensão estava crescendo. Uma garota de aparência delicada, que havia se separado do grupo, chamou a atenção ao entrar em uma taverna, com seu jeito tímido e beleza natural. Ela logo foi cercada por vários homens que a reconheceram da rua. Eles começaram a se aproximar, fazendo comentários grosseiros e declarando que eram o grupo que dominava a área e que naquela noite precisavam de garotas para se divertir. As palavras vinham acompanhadas de memórias visuais cruéis de mulheres sendo presas, feridas e abusadas. Isso fez os olhos da garota brilharem e uma fúria silenciosa brotar, enquanto todos ao seu redor riam e se aproximavam, alheios ao perigo iminente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o plano de Wise estava sendo executado. No meio de uma distração, um jato de sangue explodiu no ar. Surpreendendo os 2 irmãos à frente, eles se viraram, chocados. Mas antes que eles pudessem reagir ao grito de dor que ecoou pela rua, um dos irmãos foi atingido no braço por Wise, que apareceu em um movimento rápido e preciso,
Atacando de surpresa, a dor era intensa, e o corte profundo. Fazendo Brutamontes hesitar, Wise aproveitou a reação dos outros dois para recuar e assumir uma postura defensiva. Lembrando-se das palavras de seu mestre, o mais importante em uma batalha é atacar primeiro, pegar o inimigo de surpresa. E foi exatamente isso que ele fez com perfeição, com a espada ainda firmemente nas mãos. Wise manteve os olhos focados e a postura baixa, pronto para o próximo ataque em sua mente. A voz de Maruku ecoava novamente, dizendo que o primeiro golpe era sempre o mais importante. E que a vantagem de surpreender o inimigo pode definir toda a luta. Enquanto isso, em uma lembrança engraçada e totalmente fora de contexto, Wise recordou de quando explicou aquelas lições de dentro de um buraco na parede do banheiro, onde estudava o mapa de táticas enquanto tentava ter um momento de privacidade, mas mesmo sendo uma memória absurda. Ele sabia que aquelas instruções eram valiosas, e naquele momento de vida ou morte, tudo fazia sentido. Enquanto os ensinamentos de Maruku ainda ecoavam em sua mente, Wise lembrou-se de uma das lições mais importantes. Até os mais fortes caem se forem pegos de surpresa. Um mágico morre antes de conjurar sua barreira. Um mestre em artes marciais não consegue resistir se seu pescoço for quebrado antes que ele consiga reagir. E assim, os mais sábios sempre se moviam antes do inimigo. Com essa lógica em mente, Wise se adiantou. Sem dar aos irmãos Budhan tempo para se organizarem, ele atacou com velocidade e precisão. Um deles nem viu o golpe vindo, enquanto o outro tentou reagir, mas já era tarde. Wise desviou do golpe. Se esquivou e contra-atacou como se já tivesse vivido aquele momento centenas de vezes, em sua cabeça, pela primeira vez. Ele não hesitou, não procrastinou as decisões, não esperou pelo amanhã. Ele entendeu que o tempo não resolve nada, e que adiar a ação só o deixava mais fraco, se quisesse sobreviver. Precisava agir. Agora, sem dúvida, com clareza e convicção, foi exatamente isso que ele fez mesmo diante do medo. Mesmo enfrentando inimigos maiores e mais experientes. Wise encarou todos ao mesmo tempo, e surpreendeu cada um deles com a calma de alguém que já havia decidido tudo antes da luta começar. Ele abandonou a versão preguiçosa, covarde e indecisa de si mesmo naquele momento, e deu lugar a um novo Wise. Mais rápido, firme e letal, quando a poeira assentou, e os corpos dos três irmãos estavam no chão. Derrotados e inconscientes, ele caiu de joelhos, suado e ofegante, mas sorrindo, ele havia conseguido. Havia vencido porque tomou a iniciativa primeiro, porque ele não deixou seus inimigos entrarem em modo de combate juntos. Porque não foi arrastado para o beco, porque compreendeu o campo de batalha antes que a primeira lâmina fosse levantada. Maruku apareceu ao longe, satisfeito com o resultado. Para ela, ele havia tirado nota máxima. Lilith também estava comemorando, afirmando que, para ela, Wise merecia 200 pontos, e mesmo que Maruku brincasse que teria cortado um braço dentro da guilda, como uma solução mais direta. Era óbvio que ela estava orgulhosa. Wise, um pouco sem jeito, perguntou por que elas tinham desaparecido, e Lilith, com um sorriso doce e um leve rubor, desviou o olhar quando ele notou manchas de sangue em sua manga. A dúvida pairou no ar, mas Lilith rapidamente respondeu que era apenas sua imaginação. O olhar dela, no entanto, dizia o contrário. Pouco depois, a notícia se espalhou. Mais de 20 membros de uma gangue notória de ladrões haviam sido presos. Muitos deles foram espancados até a inconsciência, mas não houve mortes confirmadas. E entre os presos estavam os infames irmãos Budhan. Tudo isso graças à cooperação de Wise Vincent, que agora estava sendo elogiado publicamente no centro de um jardim. Uma figura elegante lia sobre o que havia acontecido em um jornal. Seus olhos estavam fixos na imagem de Wise, e, com um leve sorriso no rosto e um brilho de admiração, ela comentou consigo mesma sobre ele. Enquanto isso, na mansão da família Vincent, uma carta de agradecimento e uma generosa recompensa chegaram como um reconhecimento. Wise a leu com atenção. Ele ainda estava confuso com todo o caos que se desenrolara tão rapidamente. Mas tinha certeza de uma coisa: não era mais o mesmo garoto indeciso de antes. Já haviam se passado 1 ano e 6 meses desde 2 vezes começou seu treinamento, e naquele momento, em frente a uma imensa cachoeira. Seu corpo não era mais o mesmo de antes, os braços estavam mais definidos.
O olhar mais firme, e a postura exalava confiança, mesmo com o corpo encharcado pelo impacto constante da água. Ele se mantinha firme como uma rocha, imutável diante da pressão. A rotina de treino era a mesma de sempre, com exercícios rigorosos e longas sessões de magia, mas o que antes era exaustivo agora parecia natural. A sensação de desmaiar por falta de mana ou de estar tão cansado a ponto de cair não o afetava mais. Essas dificuldades, que antes eram constantes, simplesmente deixaram de existir. Maruku o observava de longe, em silêncio, mas com um leve sorriso de orgulho pelo quanto ele havia evoluído. Wise, por outro lado, sentia algo diferente em seu corpo. Ele conseguia perceber o mana fluindo claramente por cada parte de si. E agora também era capaz de detectar presenças ocultas, algo impensável no passado. Seu progresso era simplesmente inacreditável, mesmo nos momentos de descanso, enquanto lia livros em lugares inusitados. Como banheiro, ele refletia sobre sua evolução, comparando com antes de seu corpo ter crescido. Sua mente estava mais afiada, e seu controle sobre o mana havia alcançado outro nível. Os servos da mansão notaram a mudança dele e perguntaram sobre seu progresso. E mesmo que a resposta modesta fosse que ele estava indo bem, Wise sabia que havia avançado muito mais. O estudo dos 4 elementos mágicos, terra, água, fogo e vento, era o foco principal. A mestra Maruku, com seu treinamento quase espartano, exigiu que ele dominasse todos igualmente, o que era considerado um desafio extremo. Já que a maioria das pessoas aprende a usar apenas 1 ou 2 elementos durante a vida, Wise, no entanto, treinava os 4 ao mesmo tempo. Outros magos ficavam impressionados ao testemunhar essa façanha, pois nem mesmo um aventureiro de alto nível como Maruku conseguia usar mais de 2 elementos. Mesmo assim, Wise demonstrou total controle sobre os 4, deixando claro que era um talento excepcional. No passado, muitos duvidavam dele por causa de sua preguiça, mas agora todos reconheciam que, com dedicação, seu potencial poderia se transformar em algo extraordinário. O mordomo da família, que o acompanhava desde criança, confessou que ficou surpreso com a falta de comprometimento de Wise antes, mas nunca imaginou que o veria alcançar um nível tão alto de esforço e superação. Agora, o garoto era alguém a ser admirado. Ao ouvir essas palavras, Wise não conseguiu conter seu pânico e caiu de joelhos, implorando por perdão, achando que seria repreendido. O que fez a empregada e Lilith soltarem risadas enquanto tentavam protegê-lo. Maruku, no entanto, logo percebeu outra coisa. Ela percebeu que Wise estava treinando sozinho, escondido, indo além do que ela ou ele mesmo tinham proposto. Com uma expressão séria, pediu que ele mostrasse tudo, e sem saída, ele obedeceu, diante de todos. Wise ativou sua magia, revelando não apenas os 4 elementos naturais, mas também 2 adicionais e extremamente raros, luz e escuridão. Ao ver isso, Maruku e Lilith ficaram impressionados, pois até mesmo entre os magos lendários, poucos eram capazes de despertar tais poderes. Na frente de Maruku e Lilith, Wise concentrou toda a mana em suas mãos, mostrando um brilho único que parecia envolver tanto a luz quanto a escuridão, em perfeita harmonia. Era a manifestação concreta de tudo pelo que ele havia treinado. O culminar de 1 ano e meio de dedicação incansável, os dois assistiram em silêncio, maravilhados com a energia densa e poderosa que se formava ao redor do jovem mago, enquanto ele mesmo, ofegante, anunciava que aquilo era o resultado de todos os seus esforços. Naquela mesma noite, a mansão da família Vincent estava cheia de convidados para um evento elegante, sob a luz da lua. Nobres e magos circulavam com taças de vinho, trocando sorrisos e cumprimentos. Enquanto isso, Wise, com o corpo ainda cansado da demonstração anterior, observava Yon de forma discreta. Uma das criadas percebeu seu gesto e perguntou se ele tinha ficado acordado até tarde. Wise respondeu de forma um tanto atrapalhada que estava tudo bem, mesmo estando esgotado do dia anterior. Enquanto todos celebravam, Wise lembrava em silêncio que, após aquela noite, sua magia original finalmente estaria completa. Era uma técnica única que combinava o poder da luz e da escuridão, em um feitiço chamado Cura Sombria. O círculo mágico que ele invocou tinha efeitos duplos. Ele curava automaticamente todos os aliados dentro do alcance, e, ao mesmo tempo, lançava uma maldição contínua sobre qualquer um que fosse reconhecido como inimigo.
Mas apesar do sucesso da técnica, o custo para usá-la era absurdo. Wise desabou logo após utilizar a magia. Exausto e completamente esgotado de energia, ainda deitado no chão, percebeu que precisaria treinar ainda mais para suportar o consumo intenso necessário para usá-la de forma eficaz em combates reais. Enquanto pensava nisso, Lilith se aproximou dele sorrindo, elogiando seus esforços e dizendo que ele tinha se saído muito bem. Sem dar tempo para que ele respondesse, ela declarou que ia pegar uma bebida forte para acordá-lo e saiu correndo. Animada, Wise tentou impedi-la, preocupado com o que ela chamava de bebida forte, mas já era tarde demais. Ela corria com determinação, como se estivesse prestes a embarcar em uma nova missão, no meio da empolgação do evento. Os olhos de Wise foram atraídos por algo incomum, uma figura do outro lado do salão. Com movimentos ágeis demais para uma dama comum, era rápido. Silenciosa e precisa, como a de um assassino experiente, o garoto observava atentamente, tentando entender o que estava acontecendo, até perceber que não era uma ilusão. Aquela pessoa se movia como quem havia recebido treinamento, enquanto todos conversavam distraidamente. Uma figura misteriosa caminhava entre os convidados, como se estivesse analisando cada um deles. Wise, ainda confuso, pensou por um momento que talvez fosse algum guarda secreto da família Vincent, algo que, segundo rumores, realmente existia, mas antes que pudesse pensar mais sobre isso, uma voz suave chamou seu nome. Ele se virou, e, diante dele, estava uma jovem com longos cabelos prateados e olhos vermelhos, tão intensos quanto os raios da lua refletidos nos espelhos do salão. A postura dela era elegante, o vestido fluía graciosamente a cada passo. E o olhar penetrante deixava claro que ela sabia exatamente quem era. Wise se reconheceu imediatamente: Cynthia. Filha de Violeta, linda de todos os ângulos, com um brilho encantador no cabelo e um magnetismo natural nos olhos. Sem dúvida, ela era a única, e além disso, era a principal heroína daquele mundo, ao ver Cynthia se aproximar. Wise sentiu o tempo parar por um segundo. Aquela era alguém que ele conhecia muito bem. Não apenas pelo nome ou pela aparência, mas pela história. Ela não era apenas uma mulher nobre comum. Ela era a personagem principal do jogo em que ele havia sido reencarnado. E o mais importante, ela era uma das pessoas que mais o odiava naquela história. Com um sorriso provocador, Cynthia se aproximou, dizendo que não o via há um tempo. Wise tentou permanecer calmo, mas tudo o que conseguia lembrar era o quanto ela desprezava seu personagem original. Cynthia percebeu a expressão tensa dele, e com um humor irônico, comentou que ele parecia ter esmagado um goblin e feito sopa. Naquele instante, tudo voltou à mente de Wise como um choque. Como ele pôde esquecer algo tão importante? Ele era Wise, o personagem mais odiado por todos naquele universo. E, entre todos que o desprezavam, Cynthia era a principal. Ela era quem mais o odiava na história original, enquanto tentava manter a calma no meio da festa. Wise mal conseguia disfarçar a tensão que sentia. Esconda a tenda. Cynthia não era apenas a personagem principal naquele mundo, mas também a razão pela qual, em sua vida anterior, naquele corpo, ele havia sofrido tanto. O corpo de Wise carregava cicatrizes profundas e marcas causadas diretamente por ela. A memória do que havia acontecido era tão vívida que ele suava frio só de vê-la sorrindo na sua frente. Ele imaginou que, como ainda não estava matriculado na academia, poderia evitar um encontro com ela por mais um tempo. Mas o destino decidiu cruzar seu caminho muito cedo. E pior, em um evento cheio de nobres, onde ele era obrigado a ir por fazer parte da família Vincent. Wise tentou se convencer de que ainda não havia feito nada para que Cynthia o odiasse. Pelo menos não como uma pessoa reencarnada. Mas algo dentro dele começou a surgir, a memória de uma noite esquecida, um lembrete doloroso do vício original. Uma cena violenta tomou forma em sua mente. Ele se viu segurando Cynthia à força enquanto a arrastava para um quarto, cobrindo sua boca e tentando forçar-se sobre ela. Essa era a razão de todo o ódio, a fonte do desgosto. E agora, olhando em seus olhos, ele compreendeu tudo. Cynthia, com um olhar frio, disse que ainda não havia esquecido o que aconteceu naquele dia. Ela afirmou que ele havia tentado manchar seu corpo com mãos sujas e usar seu título nobre para cometer atrocidades. Suas palavras cortavam como lâminas. Seu maldito nobre!
Wise estava em choque, sentindo que ia desmaiar. Não conseguia acreditar que tinha herdado um passado tão podre. Pensou consigo mesmo que ela o odiava tanto que ele poderia realmente morrer ali mesmo. Perguntava-se o que o Wise original havia feito, como ele pôde ser tão desprezível, e agora, na frente daquela mulher? Ele sentia que não havia saída, sabia que não havia explicação que pudesse apagar o que tinha acontecido. Então Wise se curvou profundamente diante de Cynthia e pediu perdão em voz alta. Ele disse que não havia desculpa, que reconhecia a gravidade do que ocorreu e que a única saída era se arrepender. Outros nobres ao redor observavam a cena em silêncio, surpresos com tamanha humildade. Cynthia escutava tudo em silêncio. Analisando cada palavra, cada gesto, mesmo cheia de raiva, percebeu que algo estava diferente. Não era mais a mesma pessoa. Wise estava com a cabeça baixa, envergonhado, disposto a reconhecer seus erros. Algo que o velho nunca faria, e por mais que não quisesse, uma pequena parte dela reconhecia que ele era sincero. Mesmo assim, não achava que seria perdoado, sentia que um pedido de desculpas não era o suficiente. Ainda assim, havia esperança, pois, no fundo, Cynthia não era tão cruel a ponto de fingir que alguém que se arrependeu merecia uma punição eterna. Wise abaixou a cabeça mais uma vez, desta vez sem hesitação, aceitando que aquele gesto, por mais humilhante que parecesse, era sua única chance de permanecer vivo, e quem sabe, tentar mudar seu destino. Cynthia o observou em silêncio pela primeira vez, viu Wise se curvar para alguém, aquilo, mesmo sendo algo pequeno. Era raro o suficiente para surpreendê-la, ela parecia ter se acalmado, mesmo que um pouco para Wise. Aquilo era um milagre. Se aquele pedido de desculpas diminuísse suas chances de morrer pelas mãos dela. Ele se consideraria sortudo, mas, no fundo, ele admitia que Cynthia era a personagem que mais gostava no jogo original. E apesar de tudo, ainda havia um desejo silencioso de se aproximar dela, mas por enquanto. Tudo o que conseguia pensar era em sair dali em segurança. Ele sentia que havia um abismo profundo entre os dois. Eram como luz e escuridão. Dois opostos que não foram feitos para se encontrar. Ele achava que não havia espaço no mundo dela para alguém como ele, um nobre que carregava o peso da desgraça. Assim como Ícaro, que voou perto demais do sol e teve suas asas derretidas, Wise acreditava que, se ousasse se aproximar de Cynthia, o fim seria inevitável, então, decidiu se afastar até sentir sua mão sendo segurada. Cynthia o chamou com firmeza, olhando para ele com olhos serenos. Ele se virou, confuso, e de repente, ela perguntou se ele lhe concederia uma dança. Wise ficou em choque. Aquilo era algo que ele nunca esperava ouvir. Cynthia, a mesma garota que o havia encarado com tanto desprezo minutos antes, agora estava ao seu lado, de braços dados. Pedindo uma dança no meio do salão, na frente de todos os convidados. Os músicos estavam se preparando. A orquestra começou a tocar, e Lilith, que observava de longe, não conseguiu conter seu espanto. Wise mal conseguia esconder a expressão de choque em seu rosto, seu coração disparado. Na manhã seguinte ao baile, ele ainda não conseguia entender como tudo aquilo havia acontecido. O clima estava tranquilo. Os pássaros cantando e lá estavam ele e Cynthia, tomando chá juntos no jardim da mansão. Mas, por mais incrível que parecesse, Wise estava completamente confuso com a situação. Cynthia, a garota que mais o odiava, agora estava ali, como se tudo tivesse mudado, enquanto ela comentava sobre o bom tempo no lugar. Wise só conseguia repetir que os pássaros estavam cantando, tentando acompanhar a conversa, mesmo sem entender nada. Ele se perguntava internamente por que ela estava ali com ele, como se fossem conhecidos íntimos ou até amigos. Ele então se lembrou da noite anterior. Tinha clara na cabeça a hora em que Cynthia o surpreendeu com um pedido para dançar. Aquilo tinha dado início a algo inesperado. Ele, Wise, que deveria ser odiado por ela, acabou nos braços da protagonista, dançando sob o olhar de todos, enquanto dançavam. Cynthia revelou que já sabia tudo sobre seu treinamento secreto e seus esforços para entrar na academia. Pelo que circulava entre os nobres, parecia que ela estava acompanhando seus passos mais de perto do que ele imaginava. Ela até comentou, com um sorriso enigmático, que ele havia mudado completamente. Wise ficou surpreso. Como ela poderia saber tanto? E quando ela mencionou que ele tinha dito que gostava dela, seu coração quase parou. Ele não se lembrava disso, mas era evidente que ele se referia ao Wise original.
Aquele que tentara forçá-la em uma noite marcada pelo trauma, quando Cynthia tocou no assunto diretamente. Ele ficou paralisado, sem saber como reagir, com o rosto ruborizado e nervoso. Wise tentou se desculpar. Sem saber se as palavras eram suficientes, no meio da dança, Cynthia se aproximou dele lentamente e o beijou. Isso fez com que tudo ao redor desaparecesse por um instante. O coração dele batia tão forte, que parecia que o som da orquestra tinha sumido. Logo depois, ela se afastou. Com um leve sorriso, disse que a dança tinha acabado, deixando Wise completamente atordoado. Sem entender se aquilo era uma provocação, um teste ou um novo começo, mesmo após a dança e tudo o que aconteceu. Wise percebeu que não era o fim. Cynthia apenas derreteu seu coração por um breve momento, e depois, saiu como se nada tivesse acontecido. Deixando para trás apenas um adeus curto, mas aquelas palavras, por mais simples que fossem, nunca saíram da mente dele, e foi nesse clima confuso que uma nova surpresa surgiu, a chegada de um gato Vincent. Pai de Wise, frio e imponente, acompanhado de homens silenciosos. Trouxe consigo um ar de autoridade que dominava qualquer ambiente. Wise, ao vê-lo, já sentiu que algo estava prestes a acontecer, e provavelmente não era nada bom. Logo depois, uma carta chegou, uma mensagem direta de seu pai. Wise ficou chocado ao lê-la. Um jantar estava marcado. E a convidada era nada menos que Cynthia. O jantar seria naquela noite, e ela já estava no portão da mansão, desesperado. Wise correu de um lado para o outro tentando entender o que aquilo significava, mas não conseguia evitar o pânico. Os empregados estavam se preparando, a casa estava sendo organizada. E ele já pressentia que algo estava fora de controle. Uma segunda carta no envelope só reforçou sua sensação ruim. E então, algumas horas depois, lá estavam eles, sentados novamente no mesmo jardim sob a mesma pérgola. Mas, ainda tenso, tentava manter a calma enquanto Cynthia apreciava seu chá de maneira elegante. Ele a observava, tentando entender os planos de seu próprio pai. Seu pai, aquele canalha, pensava ele. Certo de que havia algum tipo de armadilha por trás de tudo isso, mesmo assim, Cynthia parecia genuinamente feliz. Ela disse que estava contente por tomar chá com alguém que gostava, mas, para Wes, isso tornava tudo ainda mais complicado. No fundo, ele sabia que, no enredo original, Cynthia deveria ficar com Alan. O protagonista do jogo, se ele se aproximasse demais dela, o destino poderia mudar. Os eventos que deveriam acontecer deixariam de ocorrer, a história se perderia. E ele não teria como agir com base no que sabia sobre a trama original. Wes ainda pensava que, se interferisse demais, até mesmo superando Alan em um teste, a situação poderia sair do controle, poderiam desencadear uma reação em cadeia. Wes estava preso entre o medo de mudar tudo e o desejo sincero de ficar ao lado de Cynthia. Ele sabia que precisava encontrar um meio termo. Não poderia ser odiado, mas também não podia ser amado demais. Porque se Cynthia começasse a gostar dele, o caos seria ainda maior do que se ela o desprezasse. Com a mente empolvorosa e o coração em conflito, Wes só conseguia pensar em uma coisa. Como encontrar equilíbrio quando todo o seu destino estava em jogo? Enquanto Cynthia bebia seu chá com elegância, olhou diretamente nos olhos de Wes e lembrou suavemente que ele havia dito uma vez que se apaixonou por ela, à primeira vista. Sua pergunta estava carregada de segundas intenções. Ele havia esquecido disso também? Wes engoliu em seco. As memórias que herdara eram fragmentadas, mas o impacto das palavras dela era bem real. Cynthia então confessou que, na época, as palavras dele tinham parecido tão arrogantes que ela não conseguiu levá-las a sério. Mas aquele pedido de desculpa sincero havia mudado algo dentro dela, mesmo sem perceber. Wes havia tocado o coração daquela garota, com um sorriso suave e um leve rubor nas bochechas. Cynthia admitiu que nem ela conseguia rejeitá-lo depois de tudo aquilo. Wes entrou em pânico por dentro. Ele sabia que isso era perigoso. O fato de Cynthia começar a gostar dele poderia arruinar toda a estrutura da história original. Ela deveria acabar com Alan, o protagonista, e qualquer desvio poderia destruir a lógica do jogo. A cada sorriso que ela lhe dava, o medidor de paixão dentro de Wes subia sozinho. Ele tentou pensar em estratégias para fazê-la odiá-lo, ou pelo menos diminuir o nível de afeto. Mas Cynthia continuou com aquele olhar tímido e fofo, elogiando o lado gentil que ele mostrava. Desesperado,
Wise achou que precisava encontrar um compromisso urgente. Se Cynthia o desprezasse, seria ruim. Mas se ela começasse a gostar dele demais, seria ainda pior. O problema era que, por mais que ele tentasse se manter afastado, ela continuava se aproximando. Como se estivesse se apaixonando novamente a cada frase, enquanto tudo isso acontecia. Lilith apareceu de repente com uma bandeja e um sorriso inocente, oferecendo mais chá. Wise, tão imerso em seu desespero, acabou soltando um grito estranho que fez todos ao seu redor se virarem. Cynthia sorriu discretamente, achando graça em seu jeito desajeitado. Demais no fundo, Wise só conseguia pensar que precisava reduzir o nível de carinho dela o quanto antes. Antes que o futuro que ele conhecia deixasse de existir por completo. Enquanto Wise ainda tentava controlar o caos interno, provocado pelas palavras doces de Cynthia, a realidade o atingiu como um soco no estômago. A garota estava completamente encantada por ele. Seu olhar brilhava, e o nível de sua paixão subia a cada segundo. Lilith observava de longe com um leve sorriso. Como se já esperasse por isso, Wise não conseguia mais esconder a urgência que sentia. Aquela garota era uma perda total. Ele precisava fazer algo a respeito dela, e rápido. Mas então, bem quando o clima parecia prestes a desandar, Cynthia trouxe à tona o verdadeiro motivo da visita. Ela mencionou que o jantar daquela noite havia sido organizado pelos pais deles para um anúncio importante: o noivado. Wise quase cuspiu seu chá. O assunto surgiu tão de repente quanto o beijo dela no baile, com um leve rubor no rosto. Cynthia disse que, embora a decisão tivesse vindo dos pais, ela concordou com tudo depois de conversar com ele naquele dia. Isso só aumentou o desespero de Wise, que agora estava oficialmente preso em uma armadilha romântica criada pelo próprio pai. Enquanto isso, Vincent, o pai de Wise, caminhava tranquilamente, como se tudo estivesse indo conforme o planejado, ao lado de seu capanga. Ele refletia em voz alta sobre como Wise era um garoto problemático, especialmente quando se tratava de mulheres, mas, como um bom pai, ele decidiu tomar a iniciativa e organizar o noivado sem hesitar. Um bairro se orgulhava em dizer que Wise finalmente teve a chance de dançar com Cynthia, e que isso era o suficiente para transformar a ocasião em um noivado oficial. Ele nem se deu ao trabalho de consultar o filho enquanto cavava buracos em um parquinho com seus subordinados. O pai exemplar planejou tudo com o maior sorriso do mundo. Perguntado se Wise concordava, ele simplesmente respondeu, com naturalidade: "Sou seu pai, sei o que ele quer só de olhar para ele." Quando Wise se descobriu, ele explodiu. Entrou em choque, gritou para os céus, e pediu para que o poupassem. Que tipo de compromisso é esse? Pai? Ele achava que aquele encontro era só para um simples chá, mas não. Seu pai havia feito um compromisso com a família Vleta por conta própria, dizendo que tudo era para deixar Wise feliz. O pior de tudo é que não havia conexão política alguma. Era apenas mais uma das loucuras emocionais de AG em relação a Vincent Wise, que mal conhecia o próprio pai porque ele nunca ficava em casa. Agora, descobria que aquele homem excêntrico havia planejado tudo sozinho. O pai, que quase não aparecia nem no jogo original, agora estava moldando todo o destino da história com decisões absurdas. E assim, com uma xícara de chá nas mãos e o coração a mil, Wise começou a perceber que sua reencarnação estava se desenrolando de uma maneira bem diferente do que ele imaginava. O sorriso brilhante e exagerado de um Vincent do gueto, segurando um enorme pirulito, era a definição perfeita de um pai, mimado e babão. Quando Wise viu isso, finalmente entendeu parte do que tinha moldado o caráter de seu eu anterior. Não era apenas arrogância ou ego, era um excesso de mimos, a figura paterna exagerada, que enchia o filho de presentes e tomava decisões unilaterais, explicava muita coisa. Então, sem aviso, Lilith apareceu diante dele, com os olhos marejados e as mãos tremendo. Ela murmurou que esperava que Wise fosse feliz antes de sair correndo, chorando. Sem entender o que estava acontecendo, Wise tentou chamá-la, mas Lilith já tinha desaparecido nos aposentos. Foi então que Maruko apareceu e ordenou: "Hoje, seu treinamento é correr atrás dela." O professor explicou com firmeza que havia um sentimento profundo por trás das lágrimas de Lilith. Ela era a pessoa que havia apoiado Wise por quase 3 semestres, e agora, de repente, ele tinha sido tirado dela por Cynthia, uma jovem nobre que surgiu do nada,
Mesmo que o noivado não tivesse sido uma decisão dele, a dor de Lilith era real. Maruku deixou claro que ignorar isso seria um erro grave, portanto, se ele não conseguisse reconquistar Lilith naquele momento, sua punição seria a morte. Aterrorizado, Wise não teve escolha. Ele gritou, desesperado, sim, e saiu correndo atrás da garota, enquanto corria. Wise percebeu que Lilith sempre estivera ao seu lado. Era impossível não reconhecer isso. Ela era a única que o apoiava durante os treinos e nas crises de dor. E agora que ele estava prestes a perdê-la, tudo parecia claro, ela era parte do que o mantinha no caminho certo. Naquele momento, ao vê-la correndo à frente ainda chorando, Wise pensou que, se Lilith não tivesse estado ao seu lado todo esse tempo, ele nunca teria mudado. Wise Vincent corria com todas as suas forças, tentando alcançar Lilith, que estava se afastando cada vez mais. Ele gritou o nome dela, implorando para que ela esperasse, porque, lá no fundo do seu coração, a razão pela qual ele tinha conseguido se esforçar tanto até ali era ela, mas Lilith. Com os olhos cheios de lágrimas e o coração partido, gritou de volta, mandando-o deixá-la em paz enquanto acelerava. Deixando apenas sua silhueta para trás, Wise não conseguia entender como ela era tão rápida. Mesmo correndo com todas as suas forças, ele caiu de joelhos, em estado de descrença, com os olhos cheios de lágrimas. Achando que tudo aquilo era absurdo demais para ser verdade, enquanto Lilith corria pela floresta, Wise a seguia. Gritando e chamando por ela sem parar, a paisagem mudava rapidamente, e agora os dois estavam correndo em direções opostas ao redor de um grande rio com cachoeiras. Wise implorou para que ela o ouvisse, mas Lilith, com o rosto virado e lágrimas escorrendo, dizia a si mesma que não havia escolha, porque no final das contas, ela era apenas uma simples empregada. Tentava se convencer de que essa era a única alternativa, mesmo com o coração partido, em frente à mansão. Wise continuava correndo atrás dela, gritando que ela não era apenas uma empregada, mas alguém muito precioso para ele. Ele se esforçava para explicar que seu noivado com outra pessoa não havia sido uma escolha dele, mas uma decisão imposta pelo pai. Wise corria pela floresta, pulando obstáculos. Enquanto explicava que tudo isso não tinha sido sua vontade, e que Lilith conhecia muito bem as regras da academia, incluindo o sistema de servidão, com lágrimas nos olhos, Wise explicou que na Academia de Magia da Nobreza, onde ele ia se matricular, os nobres de alto escalão podiam levar um servo com eles, e por isso ele queria levá-la. Ele afirmou sinceramente que confiava mais nela do que em qualquer outra pessoa no mundo. E era por isso que queria que Lilith o acompanhasse. As palavras dele fizeram o coração de Lilith disparar, porque ela não conseguia imaginar que era a pessoa em quem ele mais confiava, surpresa e emocionada. Finalmente se virou para encará-lo, com os olhos cheios d'água, com o coração acelerado. Lilith se perguntava se isso significava que ele realmente a queria por perto. Pensava se essa era a verdadeira razão por trás da insistência dele, ao subir as escadas. Ela se questionava se Wise a seguiria para sempre. E naquele momento, algo dentro dela começou a mudar. Porque mesmo sem respostas diretas, os sentimentos dele eram claros em cada palavra. Em cada passo e em cada lágrima que ele derramava tentando alcançá-la, Wise Vincent subia os degraus sem parar. Com a respiração cada vez mais ofegante, seu corpo à beira de desmaiar. Mesmo com o coração disparado e os músculos ardendo. Ele gritava com todas as forças que lhe restavam, porque ele tinha certeza de que precisava alcançá-la. Custasse o que custasse. Enquanto isso, Lilith parou por um momento, ouvindo seus gritos desesperados. E finalmente seus olhos se arregalaram ao perceber o que tudo aquilo significava. Ela entendeu que, por trás de toda aquela insistência, havia sinceridade. Então, sem correr para longe, disse a si mesma que compreendia, e que, se ele realmente quisesse aquilo com tanta intensidade, ela aceitaria. Com um sorriso confiante no rosto, Lilith declarou em voz alta que, a partir daquele momento, se tornaria oficialmente a concubina de Wise-sama. O vento soprava suavemente, balançando seus cabelos. E o céu claro refletia o novo começo que estava se formando. Do outro lado, Wise ouviu com surpresa e empolgação, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. E naquele exato momento, como se estivesse tomado por um impulso incontrolável, ele saltou em direção ao penhasco,
O coração de Wise se encheu de felicidade e adrenalina. O corpo dele cruzou o céu. Voando sobre as árvores e o rio, e a grandiosidade do cenário deixava claro que aquele era um momento decisivo em suas vidas. Abaixo, o som da água ecoava alto, mas a conexão entre eles era ainda mais intensa. Lilith o encontrou no ar, segurando-o em seus braços, e o abraçou com carinho, dizendo para ele não se preocupar com nada. Porque ela manteria o relacionamento em segredo, ela prometeu que não contaria a ninguém, e que faria o seu melhor. Wise ficou tocado com as palavras dela, enquanto os dois se abraçavam forte. Com os olhos brilhando e os corações em paz, Lilith olhou para ele de forma doce e disse que aquele seria o segredo deles, enquanto ele respondia com um sorriso envergonhado e o rosto ruborizado. O que antes era fuga e desespero agora se transformava em um momento de cumplicidade entre duas pessoas que haviam escolhido uma a outra, apesar de todas as dificuldades. E enquanto as águas do rio explodiam em uma grande onda ao fundo da cena, a narração revelava que foi assim que Wise rompeu seu noivado com Cynthia e começou um relacionamento com Lilith. Uma nova fase se iniciava, e os sentimentos entre os dois floresciam longe dos olhos do mundo. Logo depois, a história se deslocou para um novo cenário, onde outro jovem se preparava em frente a uma caverna misteriosa. Cercado por um grupo de observadores, o exame de entrada estava prestes a começar. E o olhar determinado daquele novo personagem deixava claro que um novo arco estava se aproximando. Depois de tudo que tinha acontecido, Wise Vincent ainda tentava processar a loucura dos últimos dias, porque, apesar de agora estar noivo de Cynthia, ele tinha começado um relacionamento secreto com Lilith. A confusão na cabeça dele era tão grande que ele mal conseguia acreditar como tudo tinha acontecido tão rápido. Como se estivesse preso em um turbilhão de emoções misturadas, compromissos e decisões que não tinha como controlar. Ele refletiu sobre como tudo era ridiculamente complicado e pensou que, quando seu pai voltasse da missão diplomática, teria muitas verdades para jogar na cara dele, já que tinha deixado toda a bagunça para o filho resolver sozinho. No campo de treinamento, Cynthia pôs fim ao treinamento básico, e com um sorriso confiante, disse que era hora de algo mais prático. Lilith, que estava ao lado de Wise, parecia surpresa com a mudança de ritmo, mas quando perguntaram se ela já tinha feito treinamento prático antes, ela respondeu com firmeza que sim. O sensei Milk então chamou Cynthia e Lilith para se juntarem a ele, e começou a se preparar para o treinamento mais sério. Wise observava tudo, tentando esconder a confusão interna. Por fora, ele mantinha a postura. Com a aproximação do exame de entrada, Lilith e Cynthia começaram a treinar ao lado de Wise. E ambas pediram ao sensei Milk para também as aceitar como alunas. A academia onde eles fariam o exame era grandiosa e imponente, exigindo tanto preparação física quanto intelectual. Cynthia, que já era extremamente habilidosa, não precisava disso, mas mesmo assim se dedicou. Lilith, por sua vez, não era obrigada a participar, já que só iria acompanhá-lo como servente, mas Wise permitiu que ela fizesse o exame com eles, porque também queria ajudar nos estudos dele e apoiá-lo em tudo. Embora Wise soubesse que nenhum dos dois precisava daquele treinamento rigoroso, ele achava que talvez a Cynthia se tornasse ainda mais forte do que já era. Ele aceitou tudo sem reclamar. Cynthia era naturalmente forte, mas Lilith fazia um esforço dedicado. Mesmo sabendo que seu papel era apenas apoiar, mesmo assim, as duas evoluíram lado a lado, tornando tudo mais competitivo. Cynthia agora era oficialmente sua noiva. Lilith era sua parceira secreta. E ambas estavam ali, prontas para lutar por ele, mesmo que nunca dissessem isso diretamente. Logo, Milk Sensei decidiu que Cynthia e Wise seriam os primeiros a lutar. Wise tentou manter a compostura, mas por dentro estava envergonhado pela situação, especialmente com Lilith torcendo discretamente por ele. Milk o lembrou de forma rígida para não relaxar apenas porque Cynthia era sua noiva. E Wise respondeu de maneira desajeitada enquanto se posicionava para a luta. Os dois estavam frente a frente com suas espadas. E antes que qualquer comando fosse dado, Cynthia já estava avançando com toda a sua força, sem dar tempo para reação. Sem hesitar, Cynthia avançou contra Wise com toda a força, mostrando o quanto levava a sério o treinamento, mesmo sendo seu noivo. O impacto entre as duas espadas gerou uma onda de energia no centro do campo, chamando a atenção de todos que assistiam.
O olhar de Wise se tornou sério, mas por dentro era impossível esconder o quanto ele estava surpreso com a força de Cynthia. Lilith, observando a batalha atentamente, lembrou Wise do que havia dito antes. Que o mais importante em uma luta era sempre tomar a iniciativa, com um sorriso determinado. Cynthia reiterou isso de forma provocativa e em seguida desapareceu em alta velocidade. Enquanto Wise tentava entender o que estava acontecendo, confuso, ele olhou ao redor em busca dela. Sem conseguir localizar sua posição, até que ele percebeu que algo estranho estava surgindo à sua frente. Wise então concentrou seus sentidos e tentou se preparar, mantendo a posição de combate. Enquanto Cynthia se aproximava novamente em alta velocidade, desta vez com sua magia ativada, ela usou sua especialidade, magia do gelo, que envolveu suas pernas e lhe permitiu se mover como se estivesse patinando pelo campo. Com essa habilidade, Cynthia conseguiu atacar utilizando os pontos cegos. Aproveitando-se da velocidade que superava a capacidade de reação, Wise resistiu ao avanço, defendendo os ataques com sua espada e procurando uma brecha, em um momento crítico. Ele conseguiu desviar no último instante e contra-atacar com um movimento rápido. Acertando Cynthia com força o suficiente para derrubá-la no chão, o golpe a pegou de surpresa, interrompendo sua sequência de ataques velozes, e ela soltou um grito de dor inesperado. Milk Sense encerrou a luta imediatamente, declarando que estava terminada. Cynthia, envergonhada e com lágrimas nos olhos, tentou disfarçar sua humilhação dizendo que havia cometido um erro, enquanto Lilith rapidamente a curava com magia. Mas, também envergonhado pelo que havia feito, tentou explicar que sua intenção era apenas dar um leve toque, mas acabou acertando-a com força por reflexo. Milk avaliou a situação e comentou que por acaso seu ataque havia funcionado como um perfeito contra-ataque. Cynthia, embora frustrada, reconheceu para si mesma que nunca tinha sido desviada tão facilmente antes. Mesmo tendo participado de várias sessões de treino prático, Lilith, mantendo seu bom humor, agradeceu por ter sido ajudada e tentou descontrair o clima. Então, Milk olhou seriamente para White e perguntou como ele havia conseguido reagir aos movimentos rápidos de Cynthia. White, sem saber exatamente como explicar, apenas respondeu com uma expressão confusa. Milk finalizou dizendo que agora veriam se isso era apenas sorte de principiante, ou se ele realmente tinha talento. O céu continuava limpo, o campo de treinamento em silêncio. E a sensação era de que algo importante ainda estava por vir, depois do intenso duelo contra Cynthia. Wise achou que teria um tempo para descansar, mas foi surpreendido quando Milk Sensei anunciou que era a vez de Lilith. Com o cabelo balançando ao vento e os olhos determinados, Lilith se aproximou do centro do campo de treinamento. Enquanto Wise ainda tentava entender por que tinha que lutar de novo, com uma expressão que mostrava que ele não queria acreditar, perguntou se realmente precisava duelá-la. E quando ouviu a confirmação, tentou disfarçar seu nervosismo, mas não conseguiu esconder o desconforto, mesmo relutante. Ele assumiu a posição de combate enquanto Lilith, com um sorriso gentil, se preparava. Deseje-lhes uma boa luta. Por fora, Wise parecia calmo, mas por dentro estava apavorado. Ele tentou se convencer de que Lilith era apenas uma empregada e que não era nada demais. Mas suas memórias o contradiziam. Ele recordava todas as vezes em que viu Lilith realizar feitos completamente extraordinários, enfrentando situações impossíveis com uma força que ninguém esperava. E, considerando tudo que ela já havia feito, Wise sentiu que se baixasse a guarda naquele duelo, poderia não sair vivo. O campo ficou em silêncio por um segundo, até que Lilith avançou com uma velocidade absurda. Desferindo múltiplos ataques com sua espada, Wise mal conseguia ver seus movimentos. E sua única opção era tentar se defender da chuva de golpes que vinha de todas as direções. Ele gritou por reflexo, pressionado pela intensidade do ataque, enquanto seus olhos se arregalavam ao ver Lilith se aproximando com uma expressão séria e determinada. Apesar de todos os esforços de Wise para acompanhar, Lilith o surpreendia a cada segundo. Seus golpes eram limpos, precisos e carregavam uma força impressionante. Wise se esforçou ao máximo para bloquear. Mas a diferença entre eles estava se tornando evidente. Ele estava suando e tremendo, mas ele não podia recuar. Em um momento decisivo, Lilith lançou um ataque por baixo, quase rompendo sua defesa.
O que fez Wise dar um passo para trás. Ofegante e suando frio, foi então que Milk Sensei, observando o duelo, percebeu que Wise realmente conseguia acompanhar a velocidade de Lilith. E isso significava que o que ele havia feito contra Cynthia antes não foi um golpe de sorte. Ele conseguia ver e reagir a movimentos em alta velocidade, o que surpreendeu a todos. Cynthia, e até mesmo Lilith, pareciam impressionadas com a percepção aguçada de Wise. Ele próprio começava a entender que, mesmo sendo apenas uma serva na história original, Lilith era assustadoramente habilidosa. Muito além do que ele jamais imaginara. Enquanto lutava, Wise refletia sobre como Lilith, que mal aparecia nas cenas da história original, agora exibia uma presença esmagadora. A velocidade dela era tão absurda que superava até a de Cynthia's. Sem contar a técnica de esgrima refinada que ela exibia, ele estava começando a perceber que, se não levasse aquilo a sério, não teria a menor chance, com o olhar firme e uma determinação renovada. Wise elevou sua energia, agarrou sua espada com força e gritou para si mesmo que não ia perder. Porque agora entendia que Lilith era um verdadeiro monstro disfarçado de serva. Imediatamente após perceber que precisava encarar o duelo com seriedade, Wise invocou um de seus feitiços mais poderosos. Um gigantesco círculo mágico se expandiu no chão, brilhando intensamente enquanto ele ativava seu feitiço único chamado Cura Sombria. Lilith, que já estava avançando para atacá-lo, ela parou seu movimento ao sentir a energia densa se espalhando pelo campo. Os olhos dela se arregalaram ao reconhecer aquele feitiço como o original de Wise Vincent. Um encantamento que curava aliados na área enquanto causava danos contínuos aos inimigos, criando uma zona onde ele dominava completamente o campo, percebendo o risco de ficar dentro do círculo mágico. Lilith decidiu rapidamente que precisava sair de lá o mais rápido possível. Ela viu que Wise havia até deixado sua espada de madeira de lado, para se concentrar totalmente na invocação. Ele estava ajoelhado no centro, completamente vulnerável, com as mãos no chão e sem defesa física ativa. Era um momento crítico, e Lilith sabia que, mesmo com sua velocidade, não conseguiria manter distância se Wise a atingisse com aquele tipo de magia. Apesar do perigo, Lilith decidiu que não podia hesitar, sabia que seu estilo de luta era combate corpo a corpo. Então fugir da área seria inútil, mesmo que conseguisse escapar do círculo. Se tornaria um alvo fácil para ataques à distância? Então percebeu que a única alternativa era avançar direto em direção a Wise antes que a magia terminasse de se ativar. Com a espada em mãos, ela correu com toda a velocidade que tinha, mirando com precisão em seu corpo indefeso. Pronta para interromper o feitiço no momento certo, mas assim que seu golpe alcançou Wise, uma barreira brilhante surgiu entre eles, repelindo seu ataque com força. Lilith foi arremessada para longe. Surpresa pela defesa inesperada, quando se levantou viu Wise ainda de joelhos. Cercado por uma barreira mágica hexagonal que protegia seu corpo, ela sorriu tranquilamente, e ele explicou que esse era seu outro feitiço original, a Barreira Absoluta. Um encantamento defensivo que combinava a resistência da luz com a permanência da escuridão, formando um escudo quase inquebrável enquanto sua mana durasse. Além disso, Wise revelou que estava usando outra magia em segredo o tempo todo, o Olho da Escuridão. Uma habilidade que permitia a ele ver os movimentos rápidos de seus oponentes. O que explicava como ele conseguia acompanhar tanto Cynthia quanto Lilith, mesmo em alta velocidade. Embora não conseguisse reagir fisicamente como elas, ele compensava isso com leitura mágica e estratégia. Sabendo disso, Wise se preparou com confiança para continuar, afirmando que, enquanto seu mana não acabasse, ele poderia se defender de qualquer ataque. Lilith observava aquilo com uma expressão séria, tentando entender como seu mestre, que antes parecia apenas habilidoso, agora estava mostrando um lado completamente novo com técnicas que ela nunca tinha visto antes. O sensei de Milk também ficou impressionado, percebendo que Wise havia escondido muito de seu poder. Então, ela voltou o olhar para Lilith e perguntou diretamente se aquilo era tudo que ela tinha, desafiando-a com um tom provocativo, enquanto Cynthia observava em silêncio. Sabendo que as duas estavam apenas começando, e enquanto Wise mantinha sua barreira ativa, acreditando estar em perfeito controle da situação, um grito interrompeu sua concentração. Cynthia correu em direção a ele,
ela pediu para que ele cancelasse a magia imediatamente. Mas antes que pudesse entender o porquê, seus olhos se fixaram em Lilith, cambaleando dentro do círculo mágico. Visivelmente exausta, em questão de segundos, ela perdeu a força, caiu no chão, sem resistência, e deixou todos em choque. Wise correu até ela, gritando seu nome, sem entender como aquilo tinha acontecido. Em outras palavras, Lilith foi levada para a sombra de uma árvore e recebeu uma poção mágica avançada do Sensei de Milk. Ela explicou que, embora parecesse sério, ficaria tudo bem. Cynthia se aproximou, e com um tom calmo, disse que aquilo tinha sido uma derrota completa para Wise, deixando claro que ele havia exagerado no uso da magia. Wise, preocupado, pediu desculpas por não ter percebido o efeito colateral de sua técnica. Enquanto Lilith apenas sorriu levemente, tentando tranquilizá-lo, com todos ao redor discutindo o que havia acontecido. Milksen perguntou diretamente a Wise que tipo de magia ele havia usado. Ele explicou que a habilidade de cura das trevas, além de curar os aliados, aplicava uma série de penalidades aos inimigos que permanecessem dentro do círculo mágico. Entre os efeitos estavam o dreno de mana, perda de resistência, redução de velocidade, enfraquecimento físico e diminuição das defesas mágicas e físicas, como Lilith tinha uma quantidade relativamente baixa de mana. Seu corpo não conseguiu suportar os efeitos por muito tempo, fazendo com que ela desmaiasse. Enquanto todos absorviam a informação, Wise complementou que a magia também roubava todos os atributos drenados de seus inimigos e os transferia para ele. E se ele marcasse alguém como aliado, essa pessoa também recebia os mesmos bônus. Como resultado, quanto mais inimigos apareciam no campo, mais forte ele se tornava. Cynthia, Lilith e Milksen se ficaram em silêncio por um momento, olhando para Wise com expressões de surpresa. Percebendo o impacto de suas palavras, Waisu Yui e alguns Sumesdun. Wise perguntou se aquele era o momento certo para finalmente revelar o que vinha guardando desde que chegou àquele mundo. Em sua mente, ecoava a famosa frase que todo protagonista de Isekai sempre sonhou em dizer. Com o coração acelerado e a face suando, ele respirou fundo e se preparou para declarar com orgulho que havia sido reencarnado em um mundo mágico. Mas antes que pudesse pronunciar qualquer coisa, Cynthia se aproximou com um olhar sério e desafiador. Interrompendo seus pensamentos, ela então declarou com firmeza que queria fazer aquilo com ele, não apenas para treinar, mas para resolver algo importante. Wise ficou surpreso com o tom dela, e Cynthia explicou que, desde a última vez em que lutou daquela forma, seu coração não ardia tanto. Agora, ele teria que assumir a responsabilidade por isso. Com um sorriso provocante, ela o desafiou a apagar o fogo que havia se acendido dentro dela, deixando Wise completamente encurralado. Enquanto isso, o tempo passava, e Cynthia e Lilith continuavam a treinar ao lado de Wise, dia após dia. Enfrentando treinos pesados, mal-entendidos constantes e momentos de tensão e risadas, os dias viraram semanas. As semanas se transformaram em meses. E apesar das dificuldades, a tensão entre eles só aumentava, e finalmente, o tão aguardado dia tinha chegado, diante dos imponentes portões da Academia de Magia da Nobreza. Os três estavam prontos para encarar o exame de entrada. Wise, junto com Lilith e Cynthia, fitava o edifício com determinação nos olhos. O desafio estava apenas começando, e agora, mais do que nunca, ele sabia que não estava sozinho. A Academia de Magia finalmente se revelava diante de todos. Com sua arquitetura imponente, seus jardins espaçosos e um campus que se estendia por uma área gigantesca no coração do reino. Era a instituição mais prestigiada de toda a nação, desejada por milhares de jovens. Possuindo o maior território acadêmico do mundo, e naquele dia especial, aconteceria a prova de entrada mais esperada do ano. Os companheiros de Wilson chegaram ao local cheios de expectativa. Mas a tranquilidade do momento foi quebrada quando um garoto de aparência áspera se aproximou. Provocando outro garoto mais novo com palavras rudes, o garoto mais fraco tentou se explicar, dizendo que não estava prestando atenção, mas isso só aumentou a irritação do valentão. A atmosfera ficou tensa até que Wilson apareceu entre eles, encarando o agressor com um olhar frio e impondo sua presença sem dizer uma palavra. A simples aproximação de Wilson fazia o valentão tremer,
as pessoas ao seu redor começaram a reconhecê-lo, comentando em voz baixa que ele nada mais era do que Wyson Vincent. O infame Noble Raider estava no centro das atenções, e muitos se perguntavam o que ele estava fazendo ali. Ainda mais acompanhado por duas garotas lindas como Cynthia e Lilith. Os rumores sobre seu noivado com Cynthia estavam começando a ganhar força, e todos observavam com curiosidade enquanto Wise simplesmente ignorava os comentários e se afastava com seu grupo. Mesmo sem fazer nada, sua reputação falava por si, um homem mais velho, que antes o tratava com desdém. Agora tremia ao ouvi-lo ser chamado de Sama e implorava perdão por sua atitude anterior. Wise apenas pediu que ele saísse de sua vista, apesar da nova chance em uma nova vida. Era evidente que o estigma de seu passado ainda estava presente. Mesmo depois de tanto tempo desde que ele tinha sido reencarnado naquele mundo, já se passaram 2 anos desde o início de seu treinamento. E agora, em frente aos portões da academia, Wise sentia que era chegado o momento de se provar. Ele fez uma promessa mental para si mesmo. A partir daquele instante, iria tentar mudar a visão que todos tinham dele, pouco a pouco. Começando pelo seu comportamento, mas no fundo, ele sabia que antes de qualquer mudança real acontecer, precisava derrotar alguém muito importante, e essa pessoa que agora estava na sua frente era Allen. Um jovem de aparência simples que sorria de forma gentil e se apresentou de maneira amistosa. Allen agradeceu a Wise por ter salvado sua vida e estendeu a mão em sinal de respeito. Wise, mantendo a calma, ele apertou a mão em silêncio, mas por dentro, já percebia que aquele garoto seria um verdadeiro obstáculo em seu caminho. Alan comentou que esperava que eles passassem no exame juntos, sem imaginar o que Wise realmente estava pensando. O som do sino ecoou pela academia de magia, marcando o início do exame de entrada. Alan avisou rapidamente a Wise que o sino já tinha tocado. Lilith e Cynthia também se aproximaram, reforçando que ele precisava se apressar, forçando Wise a sair da distração, e com um olhar sério, confirmar que era a hora. Enquanto todos se moviam, Alan estava acompanhado de uma garota de cabelo curto, que o agradeceu calmamente pela ajuda. O nome dela era Cheryl Elias, amiga de infância de Alan. E ela parecia preocupada com o atraso. Wise observou a garota por um momento, sentindo uma sensação estranha no ar. Como se algo estivesse errado, mas não conseguia entender exatamente por quê, vendo Alan ir em frente com Cheryl. Ele me perguntou sobre o paradeiro de Duke, mas Alan respondeu que já tinha seguido adiante enquanto eles conversavam. Naquele instante, Wise refletiu sobre o aperto de mão com Alan. Sentindo que havia algo desconfortável naquela simples troca de gestos, mesmo tentando manter a calma. Não conseguia evitar a sensação incômoda. Wise não o odiava. Mas havia algo naquele garoto que acionava um alarme interno. Ele pensou que, mesmo que seu objetivo naquele dia fosse derrotar Alan, sua intenção depois seria manter uma relação amigável. Desde que não ficassem muito próximos, mesmo assim, seu coração ainda estava inquieto. E ele não conseguia explicar exatamente por quê. O teste teórico começou, e todos os candidatos estavam em suas mesas, preenchendo cuidadosamente os formulários. Logo depois, a pessoa responsável pelo exame anunciou que a próxima fase seria o teste prático de combate. E todos precisavam vestir os uniformes fornecidos, essas roupas mágicas, que já tinham sido usadas por outros alunos. Possuíam propriedades que ajudavam a reduzir o impacto de ataques físicos e mágicos. Momentos depois, Wise, Cynthia e Lilith apareceram em seus novos uniformes, confiantes e imponentes. Os três chamaram a atenção de todos ao entrar no salão de combate, especialmente Wise, que mantinha uma expressão séria e determinada. Alan, observando de longe, sentiu algo ferver dentro dele, e murmurou que queria esmagá-lo, mas logo mudou de ideia, dizendo que na verdade queria esmagar todo mundo na sala. Enquanto isso, Wise também sentia algo estranho em seu corpo. O suor escorria pela sua testa, e sua mente se perguntava o que estava acontecendo com ele. Os instrutores estavam dizendo. Explicou que a batalha consistia em fazer o oponente se render, ou empurrá-lo para fora do ringue. Mas que parariam a luta se ela se tornasse perigosa demais. Um dos participantes, desconfortável com o uniforme apertado, reclamou do cheiro e do tamanho, provocando risadas discretas entre os outros, embora o assessor tentasse manter a ordem. Mas mesmo com as instruções claras e o ambiente formal, a verdadeira atmosfera dentro do coração de uma esposa era de pura tensão.
O exame havia acabado de começar. Mas a sensação de que algo incomum estava prestes a acontecer só aumentava. Os candidatos se preparavam para o início do exame prático. Um dos instrutores os alertou que os novos uniformes só seriam entregues a eles se passassem. Eles teriam que aguentar os uniformes atuais por mais um tempo. Allen gritou animado para incentivar Duke, enquanto Lilith e Cynthia comentavam entre si que os uniformes pareciam até sob medida. Como se já fossem alunas da academia, Cynthia, com uma expressão mais séria, se lembrou de que muitos candidatos abandonavam seus uniformes ao desistirem do curso. Deixando claro o quão rígida a instituição era, ela explicou que a grande quantidade de uniformes disponíveis não era por eficiência, mas porque muitas pessoas desistiam no meio do caminho. A vida escolar lá era um verdadeiro inferno. Com uma pressão absurda e um ritmo que poucos conseguiam acompanhar, Wise escutava em silêncio. Lembrando que a Noblesse era conhecida não apenas como a mais renomada, mas também como a academia mais brutal do reino. Qualquer um que não conseguisse acompanhar era expulso imediatamente. E aqueles que abandonavam os estudos frequentemente deixavam seus uniformes para trás. Com a promessa de nunca mais voltar mesmo assim, Wise admitiu para si mesmo que entrar na academia não era tão difícil assim. Até aquele filho da mãe do jogo original tinha conseguido, enquanto refletia sobre isso. A convocação para o teste continuava. O examinador chamou o próximo candidato. Wise Vincent era o número 909. Allen. Por outro lado, eram 907. Os dois se encararam firmemente, e a tensão no ar aumentou. Estavam prestes a se enfrentar em seu primeiro combate simulado. Começava a chover forte, mas o campo de batalha, protegido por magia, impedia que a água caísse na arena. Os dois estavam de frente um para o outro. Enquanto os outros alunos eram orientados a ir para as arquibancadas. Allen sorriu e disse que não esperava enfrentar Wise tão cedo, mas que estava animado. Ele afirmou que daria o seu melhor. Lilith e Cynthia, ao fundo, incentivavam Wise com palavras de apoio, sem dizer nada. Wise olhou seriamente para Allen, os olhares deles estavam fixos um no outro. Como se o destino estivesse prestes a colidir, o examinador deu a última ordem, e com um grito firme, anunciou que a luta iria começar, e assim, o confronto entre os dois protagonistas finalmente teve início. A luta começou com intensidade desde o primeiro movimento. Wise avançou com um golpe direto, surpreendendo Allen, que mal teve tempo de reagir. O impacto foi tão forte que o corpo de Allen foi jogado para trás, deslizando pelo chão, com uma expressão de choque. Seus olhos se arregalaram ao perceber que aquele ataque não era apenas um teste comum, mas uma verdadeira investida. Wise não segurou nada então. Wise ativou sua magia negra de cura, espalhando um círculo mágico pelo campo que drenava os atributos do inimigo, enquanto fortalecia seu próprio corpo. O círculo começou a brilhar intensamente, e Alan tentou se levantar, mas seus músculos estavam tremendo. A dor era visível em seu rosto. Ele gritou desesperadamente, enquanto os efeitos da magia desgastavam sua força pouco a pouco. A Lilith e Cheryl observavam em silêncio. Aterrorizada pela brutalidade do feitiço, Cheryl cobriu a boca com as mãos. Cynthia pensou que isso não era bom. Como havia suspeitado desde o início, Wise murmurou que a situação estava se desenrolando exatamente como ele havia imaginado. O examinador se aproximou, mas hesitou ao ver a reação de Wise. Nesse momento, Wise caminhava lentamente, com a espada em mãos e uma expressão sombria no rosto. Ele sussurrou para si mesmo que não conseguia mais suprimir aquele sentimento de destruição. Uma vontade incontrolável estava crescendo dentro dele, querendo esmagar Alan completamente, desde mais cedo. Seu coração batia forte com aquela estranha sensação. E agora ele entendia que era o desejo de derrotar seu oponente sem misericórdia. O examinador observava sem entender. Perguntando o que estava acontecendo, Wise não respondeu. A aura ao seu redor se tornou mais densa e, mesmo sem lançar novos feitiços, ele parecia ainda mais ameaçador. As pessoas ao seu redor começaram a dar um passo para trás. Wise se aproximou lentamente. E todos o observaram em silêncio. Mas então, enquanto ele se deixava dominar por esse instinto, uma voz o chamou de dentro. Ele congelou por um momento, tremendo, e imagens sombrias surgiram em sua mente. Era ele mesmo. Ou melhor, uma versão obscura dele. Um sussurro veio do nada, chamando por Wise, e com um sorriso torto.
Essa versão interna se manifestou e pensou, perguntando se finalmente era a hora de revelar sua verdadeira natureza. Alan estava exausto, tremendo, mas ainda de pé, quando eles viram Wise balançando. Perceberam que algo estranho estava acontecendo dentro dele. Cynthia, Lilith e Cheryl observavam com preocupação, enquanto o corpo de Wise tremia, e seu rosto começava a se contorcer de raiva, culpa e medo. E ali, no final daquela rodada brutal de combate, algo mais profundo que um simples teste de entrada começou a despertar, uma sombra oculta dentro de Wise Vincent. Depois que os exames da academia terminaram, a atmosfera permaneceu séria e silenciosa, dentro de uma das salas mais importantes do Palácio Educacional, onde uma mesa redonda reunia figuras de grande influência, entre elas, o mordomo Zevus Alden da casa de Vincent, e a aventureira de classe S, Milk Avitas. Sentados em frente ao diretor da academia, Giles, os dois foram questionados sobre o que exatamente tinham feito com Wise. Zevas permaneceu firme e em silêncio, enquanto Milk demonstrava um leve tédio, olhando para a pergunta com pouca preocupação, como se a reunião fosse apenas mais uma formalidade desnecessária. O diretor, no entanto, deixou claro que queria entender melhor o garoto, que se destacara tanto. Já que as ações de Wise tinham começado a chamar a atenção de toda a instituição, enquanto isso, outros membros da administração comentavam entre si, surpresos com o desempenho de Wise, reconhecendo que ele havia superado todos os recordes históricos de cada exame, com uma presença confiante e um sorriso provocante que demonstrava o quanto ele estava à vontade em meio a todo aquele desafio. O diretor Gil enfatizou que queria ouvir diretamente de quem estava cuidando do garoto, porque estava claro que Wise tinha habilidades extremamente perigosas, o que exigia que a academia prestasse uma atenção extra. Ele se perguntou se alguém ali tinha alguma conexão mais profunda com Wise, ou se havia algo mais por trás do sucesso inesperado do menino. O instrutor Darius, um homem de expressão séria e presença firme, tentou racionalizar a situação, dizendo que, tecnicamente, Wise não havia quebrado nenhum recorde, já que suas notas, apesar de serem as mais altas da história, ainda empatavam com a performance de um calouro do ano anterior. Ele tentava manter uma postura equilibrada. Mesmo quando outros na sala pareciam exagerar suas suposições sobre o poder do garoto, Zevus Alden então afirmou que só tinha ajudado Wise com refeições balanceadas, rico em proteínas incluindo soja, laticínios e frango, enquanto Milk afirmava que só tinha treinado Wise sem nenhum apego emocional. Ambos tentaram minimizar seu envolvimento. Mas era claro que Wise só tinha alcançado aqueles resultados graças à influência deles. Darius não conseguia acreditar que tais resultados tinham sido obtidos apenas com comida comum e treinamento. E começou a se irritar, insistindo que isso era impossível. Ainda mais considerando que Wise também dominava a magia de criação, incluindo luz e escuridão, além dos 4 elementos principais, o que tornava seu talento ainda mais assustador. A tensão aumentou quando Milk começou a beber descuidadamente, mesmo na presença do diretor, ignorando completamente o clima da conversa, enquanto Zevus apenas comentou que havia trazido a bebida consigo. Sua atitude mostrou o quão acostumada ela estava com esse tipo de situação, fazendo os outros presentes se perguntarem até que ponto ela estava envolvida no crescimento de Wise. Enquanto isso, em meio à chuva, uma cena paralela revelava os resultados dos exames práticos. Alan, um dos candidatos, estava deitado no chão, completamente exausto e machucado, enquanto Wise o resgatava. Wise demonstrou preocupação ao ver a condição dos outros meninos. Percebendo que Alan quase tinha morrido durante o teste, depois do que aconteceu com Alan, o instrutor Darius, claramente irritado e ensopado pela chuva, defendeu seu aluno, afirmando que Alan tinha um talento excepcional, e que ele o havia treinado pessoalmente, mas sua frustração era evidente. Mesmo com toda a preparação, Alan havia sido completamente superado por Wise. E Darius deixou escapar que a culpa era toda daqueles garotos, mostrando raiva e humilhação enquanto isso Wise continuava na batalha, ostentando um sorriso confiante e provocador, deixando claro que, apesar de tudo, ele ainda estava ali, firme e superior. Darius, perdendo o controle, gritou, exigindo que Milk parasse com as desculpas e as provocações, se perguntando se ela teria a mesma atitude no meio de uma batalha de verdade, mas Milk, com seu jeito despreocupado,
Apenas respondeu que Darius estava agindo como um homem invejoso, por ter sido derrotado em uma luta legítima. O que deixou o instrutor ainda mais envergonhado e furioso diante da sala. A discussão entre os dois só aumentou, com Darius culpando Milk pelo comportamento de Weiss, e afirmando que, se ela tivesse ensinado ele da maneira certa, nada disso teria acontecido, enquanto Zeva tentava se manter calmo e tranquilizar o diretor. Dizia que compreendia a preocupação dele sobre a matrícula de Weiss, mas ele não precisava se preocupar, porque o garoto tinha mudado. Jules, a diretora da academia, refletiu sobre as ações de Weiss e lembrou a ele que nunca havia usado seus poderes para oprimir os fracos, o que tornava sua verdadeira personalidade evidente. Enquanto isso, do lado de fora, Weiss observava os resultados de seus esforços ao lado das outras meninas que também tinham passado, todas felizes com os cartões na mão, enquanto ele mantinha uma expressão serena e focada. Duas das garotas mais próximas comentavam entre si sobre o quanto Weiss havia evoluído, não apenas em poder, mas em caráter, porque em vez de se deixar levar por seu talento natural, ele continuava avançando com esforço genuíno. Buscando se tornar mais forte e corajoso, os três caminharam em direção à entrada principal da academia. Agora oficialmente matriculados, no dia seguinte, já dentro da sala de aula, o novo instrutor da turma, Chloe, se apresentou aos alunos, parabenizando todos pela aprovação e dizendo que estava animada para ensinar essa nova geração. Com uma expressão séria e imponente, ela se posicionou em frente à turma como a responsável por guiar os novos estudantes pelo caminho da magia e da nobreza. Enquanto falava, vários alunos a observavam em silêncio, entre eles Weiss e outras figuras importantes, cada um com expressões distintas de curiosidade, determinação e expectativa, marcando o início de uma nova etapa na jornada de todos os que haviam ingressado na academia assim, com a sala cheia de rostos novos e Weiss no centro de tudo. A turma finalmente começou seu primeiro dia na academia de magia, trazendo consigo não apenas sonhos e esperanças, mas também rivalidades, tensões e a promessa de desafios ainda maiores por vir, durante a apresentação da nova turma. Um garoto de cabelos escuros observava Weiss com um olhar determinado, enquanto pensava silenciosamente. Lembrava-se de que já havia derrotado Weiss no passado, o que gerava uma mistura de orgulho e tensão. A lembrança da luta era intensa, pois naquele dia ele quase tinha empurrado Alan para a morte na arena. E tudo isso por causa das emoções despertadas pela presença de Weiss? Ele percebeu que Alan tinha uma resiliência em comum, não importava quantas vezes fosse derrubado. Ele sempre se levantava, o que o tornava mais forte a cada troca de golpes. A luta durou muito mais do que ele esperava. E, mesmo tendo vencido, foi por pouco, porque Alan não se entregou e lutou até o fim, como se tivesse um espírito inquebrável. De volta à sala de aula, os alunos tentavam acompanhar a explicação da Chloe, mas o Weiss estava perdido em pensamentos, refletindo sobre o verdadeiro significado de ser o protagonista de uma história como aquela. Sentindo como se estivesse sendo testado pessoalmente, de repente, um brilho mágico surgiu em sua mão, chamando a atenção dos outros alunos, que começaram a ver o mesmo fenômeno, se manifestando em seus próprios corpos, criando uma atmosfera de surpresa e tensão. Chloe explicou de forma tranquila que aquele era o sistema de pontos da academia, revelando que todos haviam recebido 1000 pontos. Parece que serve como uma unidade de medida para o desempenho deles, até o dia da formatura. Esses pontos determinariam o valor de cada aluno dentro da escola e seriam usados como referência para várias decisões ao longo do curso. Enquanto alguns alunos ainda tentavam entender o conceito de pontos e se perguntavam o que isso significava, Chloe fez questão de destacar uma exceção entre todos os presentes, revelando que Weiss Vincent havia recebido o dobro da pontuação inicial, totalizando 2,0 pontos. Com base em seus resultados excepcionais nos exames de entrada, a revelação causou um choque geral entre os alunos, quem reagiu com surpresa, descrença e comentários entre si, já que era raro ver alguém começar o curso com uma vantagem tão grande, enquanto os outros absorviam a notícia. Weiss continuava a observar em silêncio o símbolo mágico em sua mão, ciente de que, a partir daquele momento, todos os olhares estariam voltados para ele. Após a divulgação dos pontos, os alunos começaram a questionar a professora Chloe com expressões de insatisfação e dúvida.
Muitos achavam injusto que Wise Vincent tivesse recebido o dobro de pontos em relação aos demais. Considerando isso um privilégio excessivo, vários alunos pediram explicações diretas, querendo entender para que exatamente aqueles pontos serviam e se eram equivalentes às notas tradicionais da escola. Chloe, mantendo a mesma expressão calma e serena, decidiu que, em vez de tentar explicar com palavras, seria melhor mostrar com exemplos práticos, e anunciou que todos deveriam se preparar para uma demonstração no campo de treinamento. Em seguida, ordenou que os alunos pegassem espadas de madeira e se dirigissem para o campo, o que gerou uma tensão imediata nos rostos de vários estudantes, especialmente dos mais inseguros, no campo aberto. Chloe anunciou que começaria um teste de combate real. Ela explicou que, embora tivesse parabenizado todos pelo que haviam conquistado recentemente, nunca havia prometido que todos chegariam à formatura, então revelou uma regra impactante. Qualquer aluno que obtivesse 0 pontos seria expulso imediatamente, o que causou um choque geral entre os presentes, que começaram a entender o peso que esse sistema realmente representava, com a turma já formada. Chloe declarou que todos deveriam lutar continuamente até que um dos alunos tivesse 0 pontos, deixando claro que não haveria descanso ou misericórdia durante o treinamento, transformando o teste em uma verdadeira batalha pela sobrevivência dentro da academia. Enquanto os alunos se preparavam para começar, com expressões sérias e nervosas do lado de fora da academia, Milk Avitas, o aventureiro S. Rank, apareceu novamente. Ela parecia entediada e cansada da rotina atual, comentando que os dias tinham se tornado muito mais chatos desde que Wise entrou para a academia, como se sentisse falta da agitação que ele trazia, cercada por inimigos derrotados e garrafas de bebida. Ela ria sozinha enquanto seus prisioneiros imploravam por suas vidas, demonstrando uma força absurda. Mesmo sem fazer esforço, então, ela declarou que pretendia tentar obter uma licença oficial para se tornar professora na academia, claramente interessada em voltar a ter um papel mais ativo no ambiente de Wise. Por fim, olhando para o céu, ela murmurou que poderia ser uma boa ideia passar o tempo, enquanto uma tempestade se aproximava ao fundo, prenunciando novos desafios.